Oi, pessoal! No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o gênero textual conto. O gênero conto é um dos primeiros gêneros textuais que nós aprendemos a escrever na escola. A professora lá da primeira série, a professora do primeiro ano, ela não coloca para você assim, agora a gente vai aprender a escrever contos. Ela pede para que você conte histórias. Quando você é criança, pedem apenas para que você invente uma história que tenha início, meio e fim. E aí, geralmente, você coloca personagens, coloca coisas que você gostaria de fazer, coloca dias que você gostaria de ter passado e cria a sua história. O conto é um texto narrativo. Ele apresentará alguns elementos que são importantes para a gente identificar o gênero e também para a gente escrever quando quisermos ser os autores de contos. Não é uma forma de texto fechada, então eu também consigo fazer contos de diferentes assuntos. Eu consigo fazer contos de histórias que parecem muito verídicas, que podem acontecer no meu dia a dia tranquilamente. Eu consigo fazer contos fictícios que vão para o mundo da fantasia, né? Os fantasiosos, fantásticos, os maravilhosos que a gente pode encontrar com essas palavras, dependendo de qual é o livro que a gente está pesquisando. A gente tem contos que tem a ver com o psicológico de uma pessoa, então vão ser contos que vão apenas apresentar pensamentos do autor ou do personagem que o autor estiver criando. A gente tem conto de tudo que é coisa. Um dos escritores de literatura brasileira que escreveu contos e que não é muito famoso por isso é Machado de Assis. A Clarice Lispector é uma contista brasileira que ficou extremamente famosa por causa de escrever contos. Os contos dela são realmente muito bacanas, muito legais e carregam história por trás das histórias que ela criou. Os contos, por exemplo, estrangeiros, eu citaria um dos livros que mais me impactou quando eu era adolescente, que foi Eu, Robô, do Isaac Asimov, e que depois virou filme, né? O Will Smith que fazia, mas o filme era baseado nos 9 contos que tem o livro, a edição única, né, o volume único do Eu, Robô, do Isaac Asimov. Tem aí Jorge Luiz Borges, que também é um escritor de contos, Edgar Allan Poe. Então, você vai ter vários contistas muito famosos pelo mundo. É um gênero textual que leva a gente pela história, porque ele é formado por alguns aspectos básicos e aspectos que a gente está acostumado até a ver em filmes. Toda a história que a gente conta tem que ter início, meio e fim, né? Mas a maneira como nós somos levados, então, pela história até chegar nesse fim é diferente no conto, porque ele vai ser um texto bem rápido, tá? Você vai ter livros que ele inteiro é um conto, mas eles não são a vida inteira do personagem. Eles não servem para contar desde quando nasceu até o que aconteceu com ele no futuro, ou colocar mais personagens e mais histórias ao redor desse personagem. O conto pode ser muito detalhista, mas ele tem a característica de parecer com um episódio. Ele tem a característica de ser centrado em torno do mesmo personagem, não ter muitos personagens na história e assim poder ser um texto de tempo mais reduzido. E também, logicamente, existem os contos que são pequenos mesmo, do quantidade de linhas, tá? Vamos lá para os aspectos, então, do conto. O primeiro aspecto que eu gostaria, então, de levantar é que o conto, ele começa sempre te dando espaço local, te dando uma contextualização. É nos primeiros parágrafos que ele vai apresentar os personagens, o lugar onde se passa, a época que se passa, aquela narrativa que vai se desenvolver. Logo depois, a gente tem a apresentação do conflito. E não é conflito no sentido pessoas brigando. O conflito, que a gente chama assim, é o ponto central do enredo.
Quando uma questão de Enem, quando uma questão de vestibular e concurso estiver perguntando qual é o tema central de um texto, nas narrativas você precisa buscar esse tema central do enredo, esse conflito. É em cima de uma problemática, é em cima de algo inesperado, que todo o texto vai ser construído, que todo aquele episódio vai ser contado a respeito daquele ou daquela personagem. Então, o conflito é esse ponto central, essa problemática que em torno da qual todo o texto vai girar. A gente vai ter nos contos um tempo que é predominante, um tempo verbal predominante, que é o passado. Na maioria das vezes em que nós vamos narrar coisas, narrar histórias, elas são boladas na nossa mente, então elas são criadas no nosso imaginário e a ideia é que aquilo já aconteceu. Não quer dizer que você não vai encontrar textos escritos com verbos no presente. Esse recurso, essa maneira de escrever também acontece, mas todo o quadro de narrativa, mesmo no presente, ele, como já aconteceu e agora você está lendo, é como se você estivesse se deparando com as ações que são num presente, mas que já aconteceram, né? Então, aquelas ações, mesmo que descritas no presente, já ocorreram. Por isso que a gente diz que o tempo é sempre predominante de passado. E aí, para ser mais específico, vai depender de como o autor usa o verbo. Se no pretérito perfeito, se no mais que perfeito, se no imperfeito e assim por diante. Nós veremos contos que terão um tempo psicológico, que é quando o personagem se lembra, faz feedback, volta para o passado, depois volta para o presente. Você consegue ver uma ambientação de pensamentos passados, de sonhos, de coisas que ficam o tempo inteiro fora de uma linearidade. Também pode ter o tempo cronológico, que é aquela história que começa, tem um meio, tem um final, sem nunca fazer nenhuma retomada, nenhuma volta ao passado. Nós também teremos o clímax. Clímax é um ponto de maior tensão no texto. Então, você vai ouvindo a narrativa, vai se deparando com os personagens e quando chega naquele auge, que é aquele ponto de maior tensão, que depois daquilo você precisa saber o que aconteceu, como é que terminou, aquele pedaço vai ser o clímax. Ele não é o último parágrafo. Geralmente ele é um pedaço, um ou dois parágrafos anteriores ao último, que é quando você realmente tem aquele ápice da história. Desfecho é o final do texto. Desfecho é como a história se resolve. E cada autor também tem uma maneira de terminar seu texto, ou deixando o espectador, o leitor, com vontade de saber mais sobre aquela história em outros contos do mesmo assunto, ou terminando mesmo com o final daquela situação para os personagens envolvidos. Também vai poder ser escrito com focos narrativos diferentes. Você pode ter um autor em primeira pessoa, um narrador em primeira pessoa, então ele faz parte daquela história criada. Você pode ter o narrador em primeira pessoa, que é personagem, quando ele é o central. Você pode ter um narrador que é testemunha, é primeira pessoa, mas é testemunha, ou seja, ele está contando as coisas, às vezes ele coloca a primeira pessoa, mas ele não é o personagem principal, ele só viu aquilo tudo acontecer para aquela pessoa que é a personagem principal. O que mais? A gente pode ter o foco narrativo em terceira pessoa, e aí a gente vai ter um tipo que vira três. Como é que é isso, professora? É assim, o narrador em terceira pessoa, um tipo, pode ser observador, então pode ser aquele que só vê a história, ele sabe da história, mas ele não participa e ele só conta para você o que aconteceu, está de fora, só conta o que um disse, o que um outro fez, aonde ele foi, com quem foi, como que acabou e como que começou. E você pode ter o narrador onisciente, que também é um narrador observador, também é um narrador em terceira pessoa, mas que agora tem duas maneiras de se apresentar no texto.
Ele é onisciente, quer dizer, ele sabe todas as coisas, quando ele revela nos textos que conhece os sentimentos, os pensamentos do personagem. É quando você lê os sentimentos e pensamentos, mas que os outros personagens envolvidos não sabem, não conhecem. E o autor só revela para nós, leitores. Esse narrador onisciente pode ser neutro, ele só vai revelar o que um sente, o que o outro sente, tá tudo bem, os pensamentos, e aí você vai ter esses verbos como lembrou, pensou, sentiu. E ele pode ser um narrador onisciente e seletivo, que é aquele que vai falar comigo e contigo. É aquele que, além de colocar os sentimentos, os pensamentos da personagem ou do personagem, vai trazer pra gente alguma coisa de conversa com o leitor, como se ele tivesse escrevendo coisas ali sobre a história e de repente se voltasse para a plateia, para o público e conversasse com o público. Uma curiosidade sobre a palavra personagem é que hoje já se admite o masculino e o feminino para ela. Antigamente, todas as vezes que nós nos referíamos a personagens, tínhamos de fazer no feminino. Então, eu sempre falava a personagem, independente se fosse do sexo masculino ou feminino. Hoje, a gente pode sim se referir à personagem feminina como com o artigo feminino e ao personagem masculino com o artigo masculino. Ao ler contos, então, procure esses elementos que a gente mencionou. Procura analisar o tempo da ocorrência, quais são os personagens, como que a história gira em torno desse personagem, qual é o foco narrativo, onde está o conflito e o clímax. Certamente, quando houver contos caindo em provas, algum desses elementos vai ser alvo de alguma questão. Então fica esperto, eu espero que essas dicas tenham ajudado você. Um abraço para todo mundo e até a próxima aula. Meu Deus, quanta coisa que eu disse.